Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Castro com mais uma videoaula para o curso Conhecendo o Compose da Code Experts Learning. Pessoal, nessa vez a gente vai falar um pouco sobre como gerenciar melhor as nossas dependências dentro das nossas aplicações utilizando o Compose, tá? Então hoje eu vou falar especificamente do require e falar alguns comandinhos a mais aí pra gente, que vão auxiliar-nos nesse processo de baixar dependências e melhor gerenciá-las dentro desse mundo que é o Compose, tá? Então basicamente eu vou criar um Compose JSON aqui. Então nós veremos hoje a configuração require, tá? No require basicamente você, como eu dito na primeira aula e também comentado na segunda, você digita aqui o vendor name e o package da dependência que você deseja. Nesse caso eu vou colocar o silex/silex para exemplo. E essa parte aqui é a que eu quero explicar para vocês com respeito a essas configurações. Existem várias formas de especificar as versões que a gente precisa do pacote, tá? Existe a forma literal, que por exemplo eu posso colocar a versão 1.3 e o Compose ele vai baixar exatamente essa versão para mim, tá? Tá bom? E existe também o range de versões, ou seja, você pode especificar, por exemplo, você pode especificar um range separado por espaço, por exemplo. Então eu estou dizendo aqui que eu quero a versão eu quero a versão que esteja entre a versão 1.3 e a versão 2.0, tá? Quando eu coloco o espaço, eu coloco apenas uma vírgula, funciona da mesma forma, tá? O espaço ou a vírgula, ele é como se eu estivesse colocando um operador AND aqui. Então, ele quer uma versão que esteja entre 1.3 e a 2.0. Tá bom? Posso também colocar o operador ou lógico com os dois pipes aqui, tá? Então, basicamente, aqui eu estou dizendo que eu quero uma versão que esteja entre a 1.3 ou a 2.0. Então, como você já conhece o ou, se um dos dois satisfazer a operação, ele vai instalar esse pacote para mim, tá? Então, basicamente é isso. Você tem o range separado por vírgula ou espaço, que isso quer dizer que eu estou querendo uma versão que esteja entre a 1.3 e a 2.0, ou seja, os dois têm que ser verdade. E o operador OU, tá bom? Que estando, sendo maior que 1.3 ou menor que a 2.0, se um dos dois satisfazer essa condição, ele vai baixar para mim o pacote, beleza? Os operadores suportados nessa parte das condições são os seguintes. Eu vou colocar aqui como comentário. Operadores de range. Colocando aqui só para exemplificar, claro. Se eu deixar esse conteúdo aqui, o nosso composição vai quebrar, tá bom? Então é só para exemplificar mesmo. Eu tenho maior ou igual, o menor ou igual e o não igual, tá bom? Ou diferente.
Então esses operadores, eles são suportados também. Então, por exemplo, eu poderia colocar algo do seguinte tipo: maior que a 1.3 e menor ou igual a 1.4, por exemplo, tá? Então, vocês podem também especificar o pacote que vocês desejam instalar dessa maneira também. Existe o range também separado por traço, que é o seguinte: então esse range separado por traço quer dizer que deixa eu só colocar aqui embaixo. Então esse range aqui é igual a eu estar especificando da seguinte forma: beleza? Então esse range aqui separado por traço é uma das formas de escrever esse cara aqui, tá? Aí no caso seria na versão que você estaria especificando no momento. Eu posso utilizar também o til para especificar a versão que eu quero. Então, poderia usar dessa forma também. Esse cara, ele quer dizer o seguinte: que eu quero uma versão maior ou igual a 1.3 e menor que a 2.0, por exemplo. Então esse cara especificado com o til aqui significa essa mesma expressão aqui, tá bom? Então é bem simples, bem tranquilo. Existe também com o Circuflex, que basicamente é a mesma coisa, só que o Compose ele só vai diferenciar o seguinte: quando você coloca o circunflexo, ele vai vai baixar pacotes que mantenham a compatibilidade com outros pacotes já instalados na sua aplicação. Ou seja, esse cara aqui ele é mais restritivo. Então, ele só vai baixar pacotes que de fato estejam estáveis e que não entrem em conflito com outros que estejam instalados na tua aplicação PHP, tá bom? Então, ele funciona da mesma forma que o til, porém tem essa diferençazinha aí pra gente, tá? Em determinados casos, existem algumas configurações de versões que você pode também especificar. Se você deseja que ele baixe um pacote estável, tá? Então é só colocar o traço stable ou traço dev, que nesse caso ele vai puxar uma versão que esteja em desenvolvimento, seguindo aquela mesma expressão que eu comentei ainda agora. Então, basicamente, essas são as formas de você especificar a versão do pacote que você quer baixar, tá? Não é muito complicado. Você pode encontrar mais informações na documentação, na seção de versions, lá no getcomposer.org, e você vai ter mais informações e mais detalhamento sobre isso. Então, eu vou deixar aqui a versão literal de fato e vou pro terminal aqui, tá? Beleza, nós temos o nosso Composer JSON aqui. Então, como a gente viu na primeira aula, eu posso instalar essa aplicação com o Composer install. Como vocês já estão familiarizados com esse cara, tá, vou só executar ele aqui para a gente poder seguir o raciocínio. Tá?
Composer Style ele é um comando que ele predefine que você tenha um arquivo de configuração composer.json. Então, você precisa desse composer.json na raiz do seu projeto, tá? Então, deixa só ele instalar essas dependências para a gente prosseguir com outros comandos. Beleza, ele começou a baixar aí as nossas dependências. Beleza, tudo certo. Ele baixou, instalou no Vendor. Se você desejasse atualizar suas versões dos seus pacotes, então você apenas utilizaria o Composer Update, que ele vai lá no repositório do Backgist e vai buscar as versões recentes desse pacote conforme as suas condições especificadas no Composer JSON, que a gente comentou agora há pouco, e vai atualizar todos para você. Então, beleza, ele não tem nada para atualizar. O Composer ele tem um comando bacana para o caso de você não ter que ficar utilizando o Composer Install ou Composer Update, até porque ambos os comandos irão verificar todo o Composer JSON para poder realizar as suas tarefas. Então, por exemplo, se porventura eu quisesse adicionar um novo pacote na minha aplicação, eu posso utilizar o Composer Require. Então, eu utilizo o Composer Require, coloco o namespace desse pacote, eu vou colocar aqui o monolog e dou um Enter. Você pode especificar também depois do namespace do pacote, você pode colocar a versão do mesmo. Então é bem tranquilo. Basicamente o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai baixar essa dependência. Se por algum acaso o seu Composer JSON não existir na raiz do projeto, ele vai criar esse Composer JSON e vai colocar essa dependência lá. Se ele já existir, ele apenas atualiza o Composer JSON como está dito bem aqui. Beleza, ele começou a baixar aí o monolog. Beleza, já baixou. Se nós formos ver aqui agora, pessoal, ele atualizou pra gente aqui o nosso arquivo composer.json, tá? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o link para a documentação para que vocês possam entender melhor essa questão da escrita, da versão, das lógicas que você pode utilizar aqui. E também colocarei o link para essa parte do command line do Compose, tá? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um curtir aí no vídeo. Se tiverem alguma crítica construtiva também, estou às ordens, vão ser sempre bem-vindas. Se não gostaram, deixem um não curtir aí também, porque isso é muito importante para o nosso feedback. E assim a gente pode, com base nisso, melhorar os nossos conteúdos. Agradeço a sua presença e até a próxima aula. Abraço.